Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bem. Vamos pregar a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Vamos lá? Nós estamos seguindo uma série de mensagens, no Evangelho de Lucas, e hoje nós já chegamos ao capítulo de número 3. Por quê? Fomos direto para o 3. Nós pregamos o capítulo 1, irmãos. O capítulo 1 de Lucas, ele é extenso. E nós tivemos pelo menos 5 mensagens aqui no capítulo 1 de Lucas, e pulamos o capítulo 2, porque o capítulo 2 fala do nascimento de Jesus, e que evidentemente nós vamos abordar no período do Natal, não é isso? Então, no período do Natal nós vamos abordar o capítulo 2, mas hoje eu gostaria já de começar no capítulo 3, falando aí sobre a pregação de João Batista. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do próprio Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Somente até aí. Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Pai, nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Eis aí a Tua palavra que acabamos de ler nesta noite. Pedimos a Tua bênção mais uma vez. Fala conosco. Da mesma forma, Senhor, te pedimos pelos recursos que foram depositados aqui no gasofilácio. Foram feitas transferências também para a conta bancária da igreja. Que tudo seja administrado para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos irmãos, a pregação de João Batista. Ao lermos estes versículos, constatamos o início da pregação do Evangelho. O Evangelho, como nós lemos no Novo Testamento, ou seja, as boas notícias de que o Filho de Deus estava próximo de ser anunciado e visto no mundo antigo. E João Batista foi o primeiro a pregar esse evangelho que nós encontramos registrado no Novo Testamento. A Bíblia diz que aconteceu desta forma, porque os judeus que eram os representantes legais do povo de Deus no Novo Testamento ainda, eles jamais admitiriam que o Messias viesse sem um precursor, alguém que preparasse o caminho e despertasse toda a nação para que pudessem perceber que o Messias estava presente no mundo. Então nós estamos diante de uma narrativa sobre a pregação de João Batista, como a exposição clara e precisa do início do Evangelho. Muito bem. Lucas começa, e nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Lucas começa mostrando o cenário onde tudo isso aconteceu. A Bíblia diz aqui na narrativa de Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, Lucas vai dizer que havia governantes que revelaram uma parte triste da história humana. Se você ler aí os primeiros versículos de Lucas, você vai verificar que foi no 15º ano do reinado de Tibério César, e mais, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca
da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veja, e nesse tempo foi quando a palavra de Deus veio a João, que depois vai ficar conhecido como João Batista. E estes homens aqui que eu acabei de ler, em que Lucas narra os seus nomes com toda precisão, foram homens tiranos e maus, que governavam o povo sem nenhum traço de equidade. Estes homens aqui foram homens maus, isto é, líderes que julgavam sem justiça, homens que não tinham ou que faziam os seus julgamentos com parcialidade, sem respeito à igualdade de direitos e muito mais. Homens maus que estiveram governando o seu tempo e que produziram, por assim dizer, uma sociedade injusta, um momento triste da raça humana. E é nesse cenário que o evangelho começa a ser pregado. Pouco sabemos, ou nada sabemos, de Tibério e Pôncio Pilatos, de Herodes e seu irmão, de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, a não ser que eram homens iníquos. Essa é a narrativa da história desses homens, não só nas Escrituras, mas outros registros fora das Escrituras. Estes homens têm descrições que não são consideráveis para homens dignos. Homens justos eram governantes tiranos, governantes maus, e que de alguma maneira sempre atingiam a população de forma negativa. E nesse cenário o evangelho foi apresentado. Veja, um ambiente hostil e dominado por pessoas perversas. Sim, meus irmãos, este ambiente é um ambiente hostil, de perseguição política e religiosa. E assim eram esses dirigentes. E como, portanto, não deveria ser o povo também dessa época? Porque Oséias, o profeta, vai dizer que assim como é o líder, é o povo. O povo reflete muitas características de sua liderança. E esse povo aqui tinha traços também de iniquidade. Esse povo também tinha traços de injustiça. Entretanto, mesmo a maldade, tomando conta dos dias de João Batista, ele não hesitou em cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida de João Batista teve proeminência, teve a primazia. João Batista não se importou com o ambiente em que ele estava inserido. Ao contrário, ele buscou cumprir a vontade de Deus. Isso faz com que eu e você possamos ter aí uma primeira lição, uma lição importante para aplicar nas nossas vidas. E qual é a lição? Não podemos negligenciar em fazer a obra de Deus com a desculpa de que vivemos em dias maus, ou por causa da quantidade e do poder dos nossos adversários. Não importa se o dia ou os dias em que nós estamos vivendo, eles sejam contrários a nós, se há dificuldades, se a vida tem nos surpreendido de maneira negativa, ou se eu e você estamos sendo pegos no contrapé da nossa história, estamos a todo momento tropeçando por alguma coisa, algo vem contra nós, é uma maré contrária contra os nossos objetivos reais, e aí por causa disso, muitas vezes, nós não cumprimos a vontade de Deus. João Batista poderia olhar para esse cenário e cruzar os braços, ou se recolher, ficar à espreita, por detrás da história, mas não. João Batista reconheceu qual era o seu protagonismo na história. Ele sabia qual era a sua vocação. Ele era profeta, ele tinha que profetizar. Ele era pregador, ele tinha que pregar. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4. Se você puder ler comigo, o texto diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu vou ler mais uma vez. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, quem fica vendo a história passar não participa da história.
Quem fica olhando as coisas acontecerem, não participa dos acontecimentos, não se envolve com eficácia, não se envolve de maneira prática com aquilo que está acontecendo. A história está passando para muita gente. Muita gente não está participando da história que Deus tem construído nesse tempo, porque está sendo afugentado pelos dias maus. Os dias maus não podem frear a caminhada da igreja. A igreja precisa continuar sendo militante no sentido de cumprir a vontade de Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, nós vamos continuar fazendo a obra de Deus a despeito dos dias serem maus. Mas Lucas continua sua narrativa dizendo que a palavra do Senhor veio a João Batista, versículo de número 2. Veja, irmãos, o texto aí diz: a palavra de Deus veio a João. Veja, uma palavra que provocou nele um chamado para o ministério cristão. João Batista é um personagem da história cristã em que entende a sua vocação. Seu chamado de Deus foi para começar a pregar e batizar. Então João Batista entendeu: eu sou pregador e eu vou promover o batismo. E mais, foi enviada ao seu coração uma mensagem genuinamente divina, e sob o impulso dessa mensagem, ou dominado por ela, ele entregou inteiramente sua vida a uma missão que Deus havia colocado em suas mãos. Impulsionado pela vocação, impulsionado pela voz de Deus, impulsionado pelo Espírito de Deus que estava trabalhando no seu interior, na sua mente, no seu coração. Ele não olhou para as circunstâncias, para os momentos em que, ou para o momento em que o mundo estava experimentando, sob a liderança de homens tiranos e maus, sob circunstâncias adversas, perseguição de toda ordem política e religiosa. Ao contrário, meus irmãos, ele assumiu a sua vocação. Ele disse: eu sou profeta, então eu vou profetizar. O Senhor mandou eu batizar, então eu vou batizar. Vou mergulhar as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui está um esclarecimento sobre a vocação do ministro do Evangelho. Um ofício que tem a sua origem, em primeiro lugar, no chamado divino. Um homem e uma mulher que é chamado por Deus para o exercício de um serviço na casa de Deus, ele inicialmente precisa ter este sinal. E qual é o sinal? A chamada de Deus. Deus falando intensamente o seu coração. Logo, não pode ser assumido o ministério, qualquer que seja ele, apenas por um desejo. Qual é o seu serviço? Qual é o seu ministério na casa do Pai? Isso não deve estimular as pessoas apenas por um desejo. Veja, tem que haver um impulso divino dentro da gente para aquilo que nós estamos tentando ou querendo realizar. E, irmãos, todos nós temos uma vocação específica para o trabalho no Senhor. Ninguém se engane, todos nós temos. E tem que haver um chamado íntimo pela parte de Deus e uma aprovação dos homens. A expressão homens aqui é daqueles que estão testemunhando a sua vocação. É daqueles que estão participando do seu ato de trabalho. Porque todo homem e toda mulher que é vocacionado por Deus, que tem um chamado por Deus, ele tem uma aprovação. É uma aprovação divina? Sim. É Deus que o chama? É. Mas tem que haver uma aprovação da comunidade da fé. A comunidade da fé aprova a sua vocação. Aqueles que se opõem, sempre haverá oposição no nosso trabalho, na nossa vocação para Deus. Entretanto, nós estamos percebendo aqui que, apesar de João Batista ter sido rejeitado pelos figurões do seu tempo, uma grande e expressiva multidão aprovava o seu trabalho no ministério, por exemplo, no ministério da palavra. João Batista, quando pregava, afluía grande multidão ao seu encontro. Ele ia para o deserto, a multidão ia atrás dele. Ele ia para o Rio Jordão, a multidão ia atrás dele. Porque havia uma aprovação, as pessoas começaram a perceber Deus na vida de João Batista. E, irmãos, é verdade.
Quando nós somos aprovados por Deus num exercício do nosso ministério, a congregação percebe, a congregação incentiva, a congregação aprova, a congregação estimula, a congregação investe, a congregação ora, a congregação aplaude. E foi exatamente o que aconteceu aqui com João Batista. Por isso que temos que ter cuidado com pessoas que dizem ter recebido dons especiais. Temos que ter cuidado com pessoas que dizem ter recebido chamadas especiais. Na verdade, essas pessoas que alegam ter recebido chamados e dons especiais, são alegações fanáticas que devem ser testadas e averiguadas pelo crivo da palavra de Deus. Nós precisamos aprovar vocações, a igreja precisa, porque a igreja, ela, além de ser responsável pela aprovação, ela também é responsável pela manutenção desses vocacionados. Ou seja, nós temos aqui na igreja diretoria, nós temos aqui na igreja líderes de organizações, nós temos aqui pastores, nós temos aqui pessoas que investem no ministério que Deus os vocacionou. Essas pessoas precisam ser alvos das nossas orações, das nossas intercessões, do nosso cuidado, porque, irmãos, muitas vezes nós só cobramos e não auxiliamos. João Batista está exercendo o seu ministério, João Batista está pregando, João Batista está anunciando e está batizando, e tem muita gente perseguindo João Batista, mas João Batista continua fazendo o que ele foi chamado para fazer. É preciso que verdadeiramente a palavra de Deus venha ao vocacionado. Por isso que João Batista continuava fazendo o que ele foi chamado para fazer. Ele recebeu a palavra de Deus. Antes que você comece a exercer aquilo que indicaram você, aquilo que você tem desejo, esse chamado precisa vir da parte de Deus e aquecer o seu interior, de tal forma que você esteja pronto, porque quando nós temos a certeza da nossa vocação, no exercício de um ministério para Deus, irmãos, não importa a dificuldade que a gente enfrente, a gente sabe que Deus vai promover aquela dificuldade em bênção para a glória do nome dEle. A gente sabe que Deus é especialista em abrir mar. Quantos de vocês aqui, no exercício do ministério de vocês, do trabalho de vocês, já não encontraram um mar na frente? Só que muitas vezes eu e você esquecemos, ou melhor, deixamos de ouvir aquela palavra que Deus disse a Moisés. Moisés, por que você está parado aí? Diga ao povo que marche. Você não pode deixar de marchar, porque quem vocacionou você é poderoso para garantir o seu ministério. Você não pode deixar de marchar, você não pode deixar de continuar. E daí que os dias são maus? E daí que as dificuldades se levantaram? Nós, antes de começarmos a exercer o nosso ministério, o nosso serviço na casa de Deus, a gente precisa pedir essa confirmação. Senhor, aquece essa chama dentro de mim, para que eu não desanime. Porque, irmãos, toda pessoa que tem convicção da sua vocação, ele pode até se entristecer, ele pode até ficar um pouco desanimado e até cansado, mas ele sabe que quem o chamou é poderoso para garantir a sua jornada. O Deus que te chamou é poderoso para garantir a sua jornada. Então continua, não para, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Deus está falando com você nesta noite, levanta-te. O Deus que vocacionou você está trazendo à sua consciência a informação de que por Ele ter chamado você, Ele garante o trabalho que você está executando. Você não pode desanimar, de vez não, você pode até ficar um pouquinho, mas de vez não. Por quê, irmãos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, se Deus está alegre conosco nesta noite pela adoração que nós estamos transmitindo a Ele, é claro que Ele vai nos fortalecer mais uma vez, porque nos fortalecendo, Ele glorifica o seu nome. Existe uma frase, ou melhor, uma reflexão promovida aqui por um autor chamado R.C. Haile. É um autor que eu sempre indico aqui para vocês, e sobre o que nós estamos falando aqui, ele disse o seguinte: quem foi chamado, se foi, deve ser capaz de confessar com boa consciência que está sendo movido intimamente pelo Espírito Santo, ao tomar sobre si o ofício de ministério, qualquer que seja o ofício, qualquer que seja o ministério. Quem não puder fazer esta afirmação, ao levantar-se para ser ordenado, está cometendo um grande pecado e dispondo-se a ir aonde Deus não o enviou. Se você foi chamado por Deus, glória a Deus por isso. Agora, se você não foi e alguém está querendo enviar você para o lugar que Deus não enviou, não vá, não faça. Se aqui na igreja, nós estamos chegando no final do ano, né? E às vezes algumas pessoas acabam pedindo para sair antes do tempo, para trocar ou alguma coisa assim, isso às vezes acontece. Mas quando geralmente chega numa situação como essa, a gente percebe que algumas pessoas vão ser colocadas no lugar de outras. A igreja elege, o pastor indica, os irmãos votam, enfim. Só que não aceite o convite se Deus não confirmar no seu interior. Não aceite a vocação se Deus não aprovar o convite. Tenha a convicção de que é o Senhor que está movendo você. Porque, irmãos, quando Deus nos chama e trabalhamos para Ele, mesmo diante das privações, das tristezas e das batalhas que são oriundas do ministério, nós entendemos que o vocacionado não pode olhar para trás. A Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Então, toda pessoa que coloca a mão no arado, qualquer que seja ele, no exercício do seu trabalho, ele não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, porque o Deus que o comissionou é o Deus que vai garantir o sucesso do seu trabalho. E é exatamente o que está acontecendo aqui com o João Batista, meus irmãos. Por isso que nós precisamos aplicar na nossa vida o seguinte: a igreja deve colocar nas suas orações diárias o pedido de ter em seu corpo de ministros, qualquer que seja o serviço na casa dele, e também ministros pastores, somente aqueles que foram chamados por Deus para essa tão gloriosa e difícil missão. Nós precisamos orar nesse sentido. Nós, enquanto igreja, precisamos estar motivados e motivados mesmo nesse sentido de pedir para Deus: Senhor, não deixa que ninguém assuma a responsabilidade para o serviço na tua obra, que não seja, primeiro, vocacionado por ti; segundo, que não tenha certeza dessa vocação; terceiro, que não seja preparado pelo Senhor para esse trabalho. Nós precisamos ter um momento de oração na nossa vida, durante a semana, em que você intercede, em que você ora. Você precisa pedir a Deus isso: Senhor, fortalece as mãos cansadas dos teus filhos que estão pelejando na tua seara. Não deixa que eles desanimem, e se desanimarem, Senhor, incentive cada um deles. Levanta essas pessoas, Senhor, dá para eles aquilo que eles precisam, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, cobrindo eles de oração, estamos aqui clamando por eles, Senhor. Irmãos, nós precisamos, enquanto igreja, sermos motivados para orar por aquelas pessoas que estão servindo a igreja, estão dedicando um tempo importante da sua vida para o exercício do seu ministério. Porque, irmãos, trabalhar com pessoas e no serviço do Senhor não é uma coisa fácil, é uma coisa prazerosa, é uma coisa gloriosa, é uma missão extraordinária, honrosa. Entretanto, não é fácil, é difícil, meus irmãos, porque nós não lidamos apenas com pessoas. Existe um reino das trevas. Irmãos, não se engane, existe um reino das trevas, pelejando, articulando, para que as coisas deem errado. Existe sim, lembra do apóstolo Paulo? A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue.
Por que que às vezes você está vendo determinados serviços e organizações na igreja que não estão cumprindo cabalmente a sua missão? Muitas vezes é porque está deixando de colocar os joelhos no chão e orar, e chorar, e clamar a Deus. Às vezes nós reclamamos, por que que isso não está dando, vai para frente, por que que não vai, Irmãos, nós precisamos voltar à prática de oração pelos ministérios e organizações da igreja, se é que o deixamos. Quando nós oramos mais, quando nós clamamos mais pelos ministros, pelo serviço que é feito na casa do Senhor, as coisas andam com mais facilidade. A gente vai ter menos tempo para observar os erros e mais oportunidade para ver o avanço da obra do Senhor. É muito necessário que a gente entre nessa peleja de oração e chore. Irmãos, nós precisamos molhar as cadeiras, os bancos da igreja de novo com lágrimas, para que o rancor saia, para que o ódio saia, para que a angústia saia, para que tudo seja colocado para fora. Nós precisamos orar, clamar a Deus. Você sabe muito bem que as reuniões de orações são aquelas menos frequentadas de todos os lugares. Não é só aqui, de todos os lugares. Cada um tem o seu motivo. Mas é verdade que tem gente que não tem motivo nenhum e não frequenta as reuniões de oração. Estamos vendo aqui que a igreja deve colocar nas suas orações diárias o auxílio para os ministros da palavra e também daqueles ministros que servem à igreja. Por último, temos a informação que João Batista está pregando uma mensagem específica, que está na lista de sua missão dada por Deus. Ele está pregando sobre o batismo, mas também está pregando sobre o arrependimento de pecados, ou seja, o batismo sendo exigido como prova de arrependimento. Ele dizia ao seu auditório que a não ser que se arrependesse dos seus pecados, estes não seriam perdoados. Irmãos, a exposição do Evangelho de Lucas traz para nós essa informação. Nós precisamos praticar diante de Deus, precisamos pedir diante de Deus perdão dos nossos pecados. Há muitos de nós que levamos a nossa trajetória de fé e achamos que o pedido de perdão para os nossos pecados, ele é apenas quando nós nos arrependemos lá no início da nossa jornada de fé. Não, irmãos, pedidos de perdão de pecados devem ser cotidianos. E pedir para o Senhor, Senhor, mostra, revela-me aquilo que tenho feito que não é do teu agrado. Será que eu tenho de fato cumprido, Senhor, não só a minha missão, mas será, Senhor, que se eu tenho de fato sido um crente que o Senhor gostaria que eu fosse? Nós precisamos pedir a Deus. Irmãos, por que muitos de nós já não temos mais a sensibilidade de pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, perdoe aqueles pecados específicos? Porque nós, de tanto entristecermos o Espírito Santo, nós não temos mais sensibilidade para pedir a Deus certas coisas. Porque nós achamos que não estamos errados, nós achamos que não estamos pecando. O arrependimento em si, é importante dizer isso, ele não traz perdão daqueles pecados para a salvação. Os irmãos sabem muito bem que o arrependimento é a porta de entrada, mas o que nos purifica, o que lava a nossa alma é o sangue de Jesus, amém, irmãos? Portanto, é importantíssimo que a gente compreenda claramente que somos salvos pelo sangue de Jesus. Agora, a prática do arrependimento, ela é uma prática da Igreja de Cristo. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Senhor, eis aí o meu dia. Fiz tanta coisa, Senhor, que há coisas que passam até desapercebido de mim. Senhor, estou levando a minha vida, e eu não estou percebendo aquilo que estou fazendo que não agrada o Senhor, que não glorifica o teu nome. Irmãos, temos que nos arrepender, embora saibamos que não há mérito para a nossa salvação. O mérito da nossa salvação, do início ao fim, pertence ao sangue de Jesus. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário,
e lá nós obtemos o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Agora, o arrependimento é uma doutrina importante da igreja. A igreja precisa continuar se arrependendo. Por isso que nós temos um jejum aqui. Lembra que de tempos em tempos a gente faz um jejum aqui? É um tempo de quebrantamento, de contrição, de arrependimento. É um tempo para a gente se aproximar de Deus e dizer: Senhor, repara as arestas, Pai. O que está fazendo eu ficar frio na Tua presença, Senhor? O que está fazendo eu perder a direção nos propósitos que o Senhor vocacionou para mim? Nós precisamos entender, irmãos, que o arrependimento é algo importante na nossa tradição de fé. Todos, do pastor ao último irmão que senta lá no final do templo, todos nós precisamos praticar o arrependimento. E aí surge a pergunta: já nos arrependemos? Ou seja, o Espírito Santo já nos convenceu? Já fomos até o Senhor Jesus em busca de perdão contra a sua ira? Há pessoas que frequentam os cultos, frequentam as igrejas, mas nunca, por exemplo, se decidiram, nunca se converteram em arrependimento ao Senhor. Há muitas pessoas que frequentam as celebrações, mas se tornaram apenas amigos do Evangelho. Não, meu caro, há um momento na nossa vida em que nós precisamos tomar uma decisão que vai mudar a nossa história. É uma decisão de entrega, é uma decisão de reconhecimento, de dizer: não, só existe um Deus, só existe um Salvador, eu preciso entregar a minha vida a Ele. E logo em que eu tenho esse comportamento de arrependimento dos meus pecados, da minha vida, da minha história, eu peço o batismo, eu digo: não, eu preciso pertencer ao corpo de Cristo, eu preciso pertencer ao hall de membros de uma igreja local, eu vou buscar o batismo, eu serei batizado, porque afinal de contas, eu me encontrei com Jesus, o Salvador da minha alma. Oh, irmãos, que maravilha é para nós quando nós decidimos colocar a nossa vida sob os cuidados do Senhor, em arrependimento. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 3, vai dizer: se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Todos. Lucas está falando para um auditório seleto. Lucas está falando aqui, porque são falas de Jesus, ele está falando para um auditório seleto, de pessoas que já eram religiosas e de pessoas que ainda não eram religiosas. Para os religiosos, ele estava dizendo: busquem o perdão das falhas de vocês. E para aqueles que ainda não haviam tido um encontro pessoal com Deus, ele está dizendo: recomecem uma vida nova com Deus. Recomecem uma vida nova a partir desta mensagem que vocês estão ouvindo. E é exatamente o que nós estamos falando aqui. Portanto, o arrependimento é uma questão que vai, ou que mais nos afeta na vida. É uma questão que nos afeta de perto. Se já temos a experiência de um coração contrito e quebrantado, nossa história será restaurada. Mas se não temos a experiência de um coração contrito e quebrantado, a nossa história continuará a mesma. Hoje aqui nesta noite, a mensagem é para todos nós, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nos coloquemos diante dele, mas também é uma mensagem específica para aqueles que ainda não buscaram em Deus o batismo, para aqueles que ainda não se renderam aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero pertencer ao corpo de Cristo, eu quero entregar a minha vida a ti. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nesta noite nós oramos. Pai, nesta noite nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, e estamos aqui com os nossos corações contritos. Estamos aqui com os nossos corações diante de ti, rogando ao Senhor: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Estamos colocando diante de ti, Senhor, todos os nossos muitos pecados.
Perdoa, Senhor, retira do meu interior o rancor, o ódio. Retira, Senhor, da minha mente as imagens negativas. Retira, Senhor, dos meus lábios as palavras que não glorificam o Teu nome. Ah, Deus, retira de mim a inveja, a porfia, a disputa, o litígio. E da mesma forma eu te peço, Senhor, ajuda a igreja nesta noite a entender que a pregação de João Batista é uma pregação que nos atinge. É uma pregação que nos atinge. Nos atinge, Senhor, porque ela traz sobre nós a necessidade de arrependimento diário. O arrependimento afeta a nossa vida de maneira positiva, Senhor. Ó Deus, é uma mensagem também que mostra o quão é necessário orarmos por aquelas pessoas que trabalham na Tua casa, que têm um ministério específico, um serviço na Tua obra, quer seja ele da palavra, quer seja ele de misericórdia. Oh Deus, toma nas Tuas mãos, toma nas Tuas mãos. A mensagem desta noite nos atinge, Senhor, também, porque trata-se de uma vocação, de um chamado, algo que nós ouvimos, que nós sentimos e comprovamos na Tua palavra, e também tivemos a aprovação do corpo de Cristo, porque as pessoas acabam reconhecendo a nossa vocação. Oh Deus, nos ajude, que essa palavra, que essa pregação de João Batista possa modificar a nossa semana. Primeiro, porque trata da nossa vocação, do nosso chamado, aquilo que de fato nós somos vocacionados para fazer. Segundo, porque nos motivará a orar, a interceder, a buscar por aquelas pessoas que trabalham, que servem ministérios específicos. Oh Deus, aqui na Tua casa nós temos os pequenos grupos, temos a escola dominical, temos o serviço social, temos a visitação, a oração, temos o evangelismo de outras formas, temos o ministério da palavra, temos a música, temos as Déboras, a MCM. Oh Deus, temos a juventude, os adolescentes, as crianças. Senhor, tantas atividades aqui, atividades para-eclesiásticas, Senhor, que acontecem fora do ambiente de culto. Oh Deus, nos ajude, ajuda essas pessoas que servem ao Senhor no exercício desses ministérios. Capacite-os, Pai. Toma cada um deles em Tuas mãos, cada um deles, encha-os do Teu Espírito Santo. Senhor, se nesta noite alguém está cansado e desanimado, cabisbaixo e passando dias de dificuldade, experimentando esses dias maus, oh meu Deus, experimentando dias difíceis, oh meu Deus, alcança agora cada um deles, ilumine as suas mentes, fortaleça-os no corpo e na alma, e dê para eles da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. Mais uma vez nós te pedimos, encha-os do Teu Espírito Santo, cada um deles, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor, e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, hein?